Segunda chamada hoje veio conversar com um guerrilheiro subversivo e ingênuo. Ingênuo, segundo seus amigos, segundo seus inimigos e até o judiciário. O nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado federal José Genuíno, que foi parlamentar durante 6 mandatos e meio, foi constituinte, foi 2 vezes líder do PT e foi presidente do partido no momento que o partido viveu um período muito triste, o mensalão. Ele vai falar conosco, nós, como diz o próprio deputado José Genuíno, viveu a política da poesia e do sangue. Essa conversa começa logo assim que o César rodar a vinheta. Deputado Genuíno, antes de mais nada, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, no Butantã, a residência que o senhor viveu a vida inteira praticamente. E quero começar justamente com essa frase que a gente usou na abertura, que é uma frase roubada do senhor. O senhor viveu a política da poesia e do sangue. Essa casa está sempre fechada para a grande mídia comercial, corporativa, monopolista e familiar. E eu fechei assim. E hoje, eu já abri algumas vezes e para mim é simbólico estar hoje conversando com vocês. Simbólico porque é uma mídia democrática, livre, que deixa a gente à vontade. E há uma coincidência. Exatamente em 2014, no dia 1º de maio, dia do trabalhador que vai fazer quinta-feira, eu fui levado por uma punição à prisão da Papuda. E 2 dias antes que eu fiz aniversário, que é 3 de maio. Então coincidiu o 1º de maio e o 3 de maio. E nesse momento eu estou falando com vocês aqui e vou participar do lançamento do livro quinta-feira. Então, para mim, a poesia é emancipação, é liberdade, é a felicidade. Eu gosto muito do conceito do Félix Guattari, que a felicidade, quando ela é coletiva, ela é subversiva. Quando ela é individual, resolve na terapia. Mas quando ela é coletiva, ela é subversiva. Eu gosto de ser subversivo, porque eu vivi por dentro e por fora da ordem. E ao viver por dentro e por fora da ordem, eu cheguei à conclusão que a ordem me expeliu. E a ordem capitalista, opressiva, exploradora, preconceituosa, que eu não tinha a dimensão completa dela quando era deputado brilhante, era um dos 7 mais influentes da Câmara durante 10 anos, eu fiz uma reflexão profunda e cheguei a essa conclusão. Você tem a poesia, que é a felicidade, é o desabrochamento, é as 100 flores desabrocham, é a cultura, é você não tem inimigo, você tem adversário. E você tem um sangue. O sangue é a morte, o sangue é a violência, o sangue é para causar o sofrimento. Você tem que transformar isso numa sublimação. E eu vivi esse problema. Eu vivi o problema na ditadura, porque a tortura começava no corpo e chegava na alma. E na democracia liberal, a tortura começa na alma e chega no corpo. Por isso que eu tive, inclusive, um aneurisma da aorta após a minha condenação no mensalão, que eu tive o limite para sobreviver, não. Então, eu sou apaixonado pela política. Eu gosto da política, eu gosto de gente. Eu gosto da política, eu gosto de afeto. Eu gosto da política porque eu tenho a ideia do sonho, da utopia, do futuro. Se a política não se libertar, a gente tem que libertar a linguagem, os conceitos, a sensibilidade dessa ordem capitalista, o reino do dinheiro e da mercadoria. Eu não quero o reino do dinheiro e da mercadoria. Eu quero o reino da felicidade, do amor, do afeto, da solidariedade, da igualdade. Isso é que é o reino da igualdade e da liberdade, que na minha visão é o socialismo. Então eu fiz esse resgate da minha noção com a política. E eu quero fazer política sem cargo. Eu fiz muita política com cargo. Lutava para ser eleito para ter o cargo. Hoje eu quero fazer política sem cargo. Eu não quero se representar. Eu não quero aparecer. Eu quero ser um militante como os comuns dos militantes. Isso me dá felicidade no sentido de que eu não tenho culpa, eu não faço política com culpa, com pena, com sacrifício. Eu faço política porque a vida para mim só tem sentido se ela estiver vinculada a grandes causas. E quando a gente luta por grandes causas, a gente vive. Ou resgata a dignidade ou sobrevive com dignidade. Então isso é que me apaixona. E eu comecei a política em 67 e sempre eu fui no limite, eu nunca fiquei pela metade. Clandestinidade, UNE, Congresso de Biúna,
guerrilha, greve de fome na cadeia, penitenciária, Carandiru, PT, Constituinte, eu sempre fui 100%. Até porque eu não queria ser presidente do PT, mas fui, porque era uma espécie de missão. Então eu sou movido por missão, por ideal, por isso, e me apaixona isso. E eu quero viver isso sem adereços. Hoje eu não tenho adereços, e eu acho muito bom viver sem adereços. Deputado, o que é ser subversivo e guerrilheiro na política hoje? Significa ser contra a ordem estabelecida. Significa subverter o status quo. Significa transformar radicalmente, democraticamente, a situação que está aí. Essa situação da exploração, da opressão, do preconceito, da violência, de que o ser humano é coagido. Eu vivi a coação. A coisa mais dura para o ser humano é ser coagido, ser impedido, ser preso, ser torturado, ser discriminado. Eu conhecia a discriminação no campo, quando eu era o filho mais velho do meu pai. Quando eu trabalhei na seca com ele, eu era chamado de casaco, né? Que é os casacos da época das frentes de trabalho. Então, eu acho que subversivo é ser contra isso. É lutar por uma emancipação ampla e geral para as pessoas, principalmente para quem é explorado e oprimido. Então, para mim, a subversão... Por exemplo, a memória é subversiva porque a memória transforma o presente olhando para o futuro. A memória é subversiva. O resgate é subversivo. Subverter a ordem estabelecida. Eu não me enquadro na ordem capitalista. Eu sofri para compreender que entre a poesia e o sangue, eu não me enquadro nessa ordem. Essa ordem é injusta demais, é inescrupulosa, ela não tem limite, ela não é humana, e eu sou contra essa ordem, eu não me sinto feliz nessa ordem. Então eu sou subversivo graças à luta política. Deputado, na abertura a Mara usou o adjetivo ingênuo, e no meio da poesia tem os fatos nus e crus. E o senhor sentiu essa questão do mensalão, o senhor era presidente do PT, o senhor assinou um documento de empréstimo que o PT fez, foi o que o levou à condenação, levou à prisão, ainda que, né, acho que era de dormir na prisão, né, não lembro se o senhor chegou a ficar. Eu fiquei 120 dias na prisão fechada na Papuda. Na Papuda, então. Eu conheci os meandros da Papuda. Teve a prisão. Como é que o senhor olha para trás e vê esse episódio? O senhor concorda com o genuíno, com a ingenuidade? Olha, eu veja bem. O senhor foi ingênuo? Não. Todas as escolhas que eu fiz foram conscientes, foram, vamos dizer assim, elaboradas. Por exemplo, eu não queria ser candidato a governador, mas eu fui por uma opção política. Eu não queria ser presidente do PT e fui. Então, eu não fui ingênuo. Agora, é claro, naquela situação, eu, inclusive, na minha relação com os companheiros e as companheiras do PT, eles sabiam que eu era uma espécie de presidente do PT que cuidava da política, finanças, administração, não cuidava. Os 2 empréstimos que eu assinei foram contratos legais assinados, registrados na contabilidade do PT e pagos. Foi um empréstimo para o Banco Rural e para o BMG, pagos. Não tem nada que encontrar no meu sigilo bancário, não tem delação, não tem testemunha. Eu nunca visitei a sede dos bancos, nunca. Aliás, uma coisa engraçada, eu conheci, eu fui enquadrado no crime de quadrilha com a diretora presidente do Banco Rural. Eu conheci ela quando estava preso. Kátia. A Kátia. Eu conheci ela quando estava preso. Quer dizer, eu conheci um membro da quadrilha quando eu estava preso com ela. Então, eu sempre tive noção que eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. Porque eu não fiz nada de errado. Eu fiz um empréstimo pago, o PT pagou. O presidente Bezuíno pagou quando ele assumiu no meu lugar. O PT pagou os 2 empréstimos. Nem Caixa 2 eu fiz naquela campanha eleitoral de 2024. Eu cuidava da direção política do partido. Então, é claro que no sistema político eleitoral, a falta de uma reforma política eleitoral está se agravando agora. A falta de uma disputa com o partido com fidelidade, com a votação ilícita, você tem remédios para enfrentar esse problema. Eu acho que o PT devia ser mais consequente em defender uma reforma política eleitoral e partidária. Mas aí, ser enganado, eu não fui enganado. Eu não fui enganado quando fui para a guerrilha pelo PCdoB, eu fui consciente. Eu não fui enganado quando fiz greve de fome na penitenciária, no Carandiru. Eu não fui enganado quando entrei no PT.
Eu não fui enganado, porque eu fiz consciente da escolha que eu estava fazendo. E eu sempre fiz escolhas, não pela metade, eu fiz sempre escolhas completas. Eu não fiz pela metade, então eu não me sinto ingênuo, claro. Até porque eu tenho, com relação aos companheiros do PT, eu tenho uma relação de muito respeito pelo Delúbio, pelo Zé Disseu, pelo João Paulo, pelos companheiros que nós fomos vitimizados pelo que a gente era, não pelo que fez. Não teve nada, ninguém se enriqueceu, ninguém aumentou o patrimônio. Eu moro nessa casa há 41 anos, vivo de uma aposentadoria complementar, porque negaram, por decisão do Supremo, uma aposentadoria integral. De deputado? De deputado. É complementar, porque quando eu tive o aneurisma da aorta, eu não podia, eu tinha que ser tratado com dieta. E tinha uma junta médica que me acompanhava periodicamente, a mando do Supremo, que eu não vou citar o juiz que me condenou, que eu prefiro. Quando as pessoas fazem mal aos outros, eu esqueço o nome. Eu esqueço o nome. Eu esqueço o nome dos meus torturadores, eu esqueço o nome dos que discriminam, eu esqueço o nome dos que me condenaram. E eu tenho o direito de não cumprimentá-los. Deputado, você falou ser subversivo e guerrilheiro, enfim, porque tem que subverter essa ordem. Você lutou no Araguaia, você lutou contra a ditadura e você fala que tem essa ser subversivo em busca dessa igualdade, essa fraternidade, enfim. Você lutou contra um governo, contra a ditadura. Hoje é um governo do PT. E eu vivi a experiência do governo do PT no Lula 1 e 2, que eu era deputado e presidente do PT. E estou vivendo a experiência e da Dilma 1, quando eu fui assessor do Benedito Jobim e do Celso Amorim no Ministério da Defesa. E agora do Lula 3. Qual é o dilema que o PT está vivendo? A gente tem uma encruzilhada, desde o nascimento do PT. O PT tem quebrado o fio da navalha, tem andado no fio da navalha. Primeiro, o PT não era para existir. O PT teimou e existiu. Segundo, o PT entrou na Constituinte para chutar o balde. E entrando na Constituinte, ele negociou muita coisa. O Lula foi candidato e ninguém imaginava que ele ia para o segundo turno. Foi. O Lula não foi ao colégio eleitoral. E sofremos muito, porque não fomos ao colégio eleitoral. E nós construímos um partido vinculado às lutas sociais, aos movimentos e tal. Agora, o PT, ele rompe uma certa tradição da esquerda, porque a esquerda no Brasil ou foi domesticada ou foi eliminada. O PT nem foi eliminado e luta para não ser domesticado. Qual é o problema que a gente viveu? Eu nunca esqueço uma frase do Antônio Cândido para mim quando eu estava abatido por causa do mensalão. Ele disse: Xerino, vocês fizeram uma revolução, porque botaram o povo no orçamento. É aí que surgiu a história do povo no orçamento. Ele tinha na mão, no caderninho dele, que recebia a gente com aquela elegância, né? E ele dizia: vocês botaram o povo no orçamento. 65 milhões de brasileiros se beneficiaram com o orçamento. Ele tinha todos os programas. Agora vocês garantiram a barriga, mas não garantiram o coração e a mente. Segundo, se tiverem ilusão, a classe dominante brasileira faz aliança com vocês, mas na hora H ela puxa o tapete. E essa é a lição. Então, qual é o dilema nosso? Nós não estamos fazendo uma revolução, como eu imagino e eu defendo, um processo revolucionário transformador, através só de eleição. Nós temos que combinar eleição e luta social. O que está faltando? Nós temos que dialogar? Sim. Nós temos que negociar? Sim. Mas nós temos que botar um terceiro elemento. Nós temos que enfrentar. Nós temos que polarizar. Se você não polariza e não enfrenta, você não negocia bem. Como é o enfrentamento? O enfrentamento é, primeiro, manter nossas bandeiras. Defender essas bandeiras no parlamento, mesmo perdendo, porque a gente dialoga com a sociedade. Você estabelece limites da governabilidade. Eu não posso aceitar tudo que o Centrão quer para garantir a governabilidade. Primeiro, a governabilidade se baseia no programa que o elegeu. 2, na soberania popular. 3, eu tenho que transformar. Por isso que eu concordo com o meu candidato a presidente do PT, o Rui Falcão, que diz: tem que união, reconstrução e transformação. Nós temos que transformar essa ordem que está aí. Se eu não luto contra essa ordem, o povo vai identificar a gente como sendo da classe dominante. Eu não vim de dentro da classe dominante. Eu venho de fora. E eu tenho que me colocar como de fora. E eu quero mudar. Eu acho que a esquerda está nesse dilema. Como ela resgata a utopia, o sonho, uma visão radicalmente democrática, e eu separo democracia de liberalismo,
né? Eu acho que é fundamental a gente resgatar essa ideia da transformação. Para mim, o exemplo da Cláudia Sheinbaum no México, o exemplo do Petro, são exemplos de você governar tensionando. Você não pode governar num clima frio, você tem que governar num clima quente. Por exemplo, Congresso Nacional. Junta um bloco de 100 e poucos deputados e marca a posição. Mas marcava isso? Sim. Tem que marcar a posição. Eu sei que eu posso perder uma votação, mas administrar não é só sucesso administrativo. Para a esquerda, ela tem que projetar, ela tem que trabalhar com o imediato e com o futuro, porque as feridas são muito profundas, sangram muito. As feridas da ordem capitalista, da financiarização, dos monopólios, das big techs, da austeridade fiscal é barra pesada. Eu não vou consertar isso com esparadrapo e band-aid. Eu quero fazer cirurgias. E algumas cirurgias eu não vou fazer como eu fiz no Araguaia. Eu não estou defendendo esse caminho. Eu tenho que fazer essas cirurgias mobilizando o povo, educando, formando, fortalecendo a sociedade. A força do PT está na sociedade e não nos palácios. Deputado, do grupo de vocês que viveram o mensalão, que passaram por todo aquele processo de condenação, inclusive, claro, todos ficaram abatidos, mas difícil ver um abatimento tanto quanto que o senhor viveu, a ponto de expurgá-lo da política. Eu tenho 30 anos de repórter em Brasília, me recordo do senhor deputado. Antigamente tinha uma conexão, um canal de acesso direto do plenário com o comitê de imprensa. Eu me lembro que estou chegando no comitê de imprensa, sempre de uma votação ou outra. Era quase que diário, sou sempre muito espoleta, muito ali ligado, conversando conosco. E, de repente, o senhor é ceifado da vida política em função desse processo. O senhor deixa a política, ao contrário de outros que estão até... O Dirceu está falando em voltar, outros já voltaram, tentaram, enfim. E a gente vê aqui o senhor com todo esse fervor, com toda essa energia que me remete ao genuíno da década de 80, de 90, do parlamento. O senhor não avalia retornar à política partidária, eleitoral? Eu quero ser o militante das ruas, da sociedade, das polêmicas, dos debates, do corpo a corpo. Eu já vivi a política da ostentação, da representação. E eu gosto de fazer isso. Eu me realizava na Câmara dos Deputados, naquele plenário, eu gostava. Aliás, eu tenho pressão alta, quando ia para o plenário, minha pressão ficava baixa, porque ela me sentia muito bem. Fazer campanha na rua eu fico leve, porque eu gosto de fazer contato com o povo. Inclusive agora, na última campanha do Boulos, eu gostava de ir para a rua. O contato com o povo, a política para mim é gente com gente. É afeto, é você olhar no olho, é você receber aplauso. Hoje eu ando por aí, as pessoas pedem foto, seja no avião, seja no metrô, no ônibus, que eu ando muito. E eu acho que para mim é isso. Veja bem, eu vivi a política clandestinamente, durante 7 anos. 3 anos e meio clandestino e 5 anos na cadeia. Somando dá 8 anos e meio. E eu não tinha cargo, mas eu vivia bem. Eu vivia feliz no Araguaia, eu vivia feliz na cadeia. A gente fazia terapia na cadeia, porque a gente contava as histórias coletivamente. São companheiros que têm um apreço muito forte. Quando alguns desses companheiros se vai, dói para mim. Porque para mim, essa memória é futuro. Quem não preza a memória não se ilumina para o futuro e se perde no presente, porque é uma relação dialética. Então eu quero dizer assim, tudo eu vivi com intensidade. E eu estou vivendo com intensidade o que eu faço agora. Eu estou vivendo com intensidade. E é uma nova experiência que eu quero criar, que eu quero viver. Eu quero viver essa experiência de debate, de dar aula, de fazer polêmica. Por exemplo, eu debato com todo mundo do PT sem querer cargo nenhum. Eu apoio o meu candidato a presidente do PT, eu não quero ir para o diretório nacional, nem para o executivo, eu não quero. Ou eu viabilizo a minha vinculada ao destino, vinculada à emancipação, vinculada a ideais. Então, essa institucionalidade, eu cheguei à conclusão, a institucionalidade brasileira ela é oligárquica, autoritária, e na hora do vamos ver, eles puxam o tapete. E eu acho que a esquerda não... Por isso que a esquerda não pode ficar só. Eu gosto muito do lema do PT quando ele foi fundado. Um pé na institucionalidade e um pé na sociedade. Tem que ter os 2 pés. Aí você se equilibra. Porque se você for para dentro da institucionalidade,
os palácios, os tapetes vermelhos e verdes e azuis, eles te levam à ilusão. Eu prefiro o chão das pedras, dos alagados, das ruas esburacadas. Isso porque o povo vive assim. Uhum. Onde está o presidente Lula nesse cenário? Olha, o Lula fez uma escolha muito clara quando ele saiu da prisão, e ele é um lutador heróico, né, no sentido da trajetória dele, e conseguiu um mérito que foi derrotar o fascismo. E foi muito importante a derrota do fascismo. Mas eu acho que o Lula está cumprindo um papel histórico. O papel do Lula é governar o país. O meu papel é estar nas ruas, nas mobilizações, na sociedade. E meu papel, cada um tem seu papel, eu não estou fazendo julgamento. Quem quiser disputar a eleição vai ter meu apoio e meu voto. Agora, eu estou fazendo uma escolha. A minha escolha é na sociedade, dos movimentos, na militância. Eu aprendi uma coisa, viu, Aira, Mara, na militância. Qual? Foi o seguinte: há uma coisa preciosa no PT. Quem me segurou foi a militância do PT. Na hora H, de que iriam passar limpo, virar a página, a militância disse não. Essa militância que tira foto comigo no ônibus, no metrô, na feira, essa militância, é por isso que a burguesia brasileira tem raiva do PT. Porque o PT foi uma experiência que trouxe o povo explorado e oprimido para ter vez. E é isso que me agrada, me estimula. Eu acho que eu faço isso, é uma escolha minha, eu não estou julgando os outros. Então o Lula está nos palácios governando. E eu estou na sociedade cobrando, pressionando e apoiando ele. Eu sou Lula eu sou Lula porém, eu sou Lula mas. Não dá só para bater, bater palma e mão nas costas. O Lula na institucionalidade e o senhor na sociedade, mais ou menos. Deputado, eu quero falar da relação que o senhor teve no passado com as Forças Armadas. A gente vivia um 8 de janeiro, a gente viu as Forças Armadas, o Bolsonaro levar as Forças Armadas para dentro da política. E o senhor é uma relação que as Forças Armadas tinham um ponto de encontro dos militares com, vou dizer isso, com o nacionalismo que a esquerda tinha, a defesa. E o senhor era respeitado ali, enfim, respeitado nos setores militares. Tanto que o senhor foi assessor no Ministério da Defesa, do Jobim, do Celso Amorim. E as Forças Armadas viraram o que viraram. Como é que o senhor... Como é que ela se perdeu aí? Olha, eu digo para você que eu não esperava por isso. Eu tive uma grande decepção quando as Forças Armadas entraram na campanha do inelegível. Foi uma grande decepção, porque eu conhecia. Eu não imaginava aquilo, e para mim também exigiu conhecer. Assim como eu conhecia as Forças Armadas na Constituinte, eu negociei muito com o Jarbas Passarinho, que ele era o presidente da comissão temática. Militar, né? O Fiuza. Eu negociei muito. Eu negociei o artigo 142 da Constituição. Famigerado, né? Mas eu não concordei com o que ficou. Porque, aliás, tem um episódio interessante. Como eu conhecia todos os buracos da Constituinte, a gente sabia que o Bernardo Cabral reunia uns subrelatores antes de imprimir o projeto no Prodazem, que era o famoso Centro de Inteligência do Senado. E a gente ia lá falar com ele. Eu fui lá falar com ele. Eu, o Haroldo Lima e o Vivaldo. E convencemos o Bernardo Cabral a tirar a lei e ordem. E ele tirou. E o projeto foi impresso sem lei e ordem. Aí o Elandas fez aquele pronunciamento famoso contra a Constituinte. Que o Ulisses Guimarães foi questionado e ele disse que o que lembrava de junta militar era a junta dos três patetas. E aí teve uma grande negociação na mesa dele que produziram, por iniciativa do Fernando Henrique Cardoso, que era Constituinte, por iniciativa de um dos poderes, a lei e ordem. Eu votei contra. Questionei aquilo lá, mas fiquei só com o PT, PCdoB e o PDT e a esquerda do PMDB. Então, aí eu tinha uma relação muito politizada com as Forças Armadas. Perdi todas. Perdi Estado de Defesa, perdi o 142, o 136, que é o Estado de Defesa, o 142, que é o papel das Forças Armadas, e o 144, que é a Segurança Pública, que eu queria separar Forças Armadas da Segurança Pública. Mas eu dialogava publicamente. Naquela época, o debate andava, o debate existia no plenário. E eu fiz grandes debates lá, né?
particularmente com o Jabas Passarinho, com o Fiuza e tal. Então, nesse sentido, eu participei de seminários na Escola Superior de Guerra, no Estado-Maior das Forças Armadas, em vários lugares. E eu tive a felicidade de ter um contato muito proveitoso com o Mário César Flores, que era ministro da Marinha. Não era da Aeronáutica? Não, da Marinha. Da Marinha. Eu tive um contato muito legal com ele, muito transparente e democrático. Aí eu fui conhecendo. Aí eu fui compreendendo, quando o Jobim, ministro da Defesa, elaborou a Estratégia Nacional de Defesa, que era um caminho para você tirar as Forças Armadas do acostamento e colocá-las na avenida da Defesa Nacional. E o Brasil precisava discutir uma política de defesa nacional, que nunca discutiu porque predominou nas Forças Armadas a ideia da ordem interna, do povo como inimigo, aquilo que alguns oficiais verbalizaram. O povo é sub-raça porque é índio, negro e ibérico. Tem que olhar o povo de fora para dentro. E eu acho que isso marcou. Eu estava examinando os pronunciamentos dos grandes chefes militares. Juarez Távora, Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias. Todos eles se orgulhavam de ter feito golpe contra o Getúlio, contra Juscelino, contra João Goulart. Então essa concepção golpista está na ideia do salvacionismo, monopólio do patriotismo, estamos acima de tudo e de todos, a política não presta, o povo é inferior, então vamos salvar. Esse salvacionismo produziu uma tutela, uma espécie de poder moderador que eles tentaram resgatar. E eu sempre defendi que a gente fizesse uma reforma. E eu acho que o governo Lula III deve uma reforma das Forças Armadas, que é o artigo 142. Excluí-lo. Suprimir a parte de lei e ordem. O que é lei e ordem? Lei e ordem é tudo. Tem que suprimir isso aí. Força Armada cuida da defesa nacional. O que é a defesa nacional hoje? É o bem-estar do povo. 2, acesso à tecnologia sensível. 3, parceria com os países vizinhos que nós não temos conflito. 4, relação com a ciência e tecnologia civil e militar. E 5, reestruturar a Força Armada. Reestruturar a hierarquia e a disciplina. Tem oficial general demais. Tem quartel que não tem sentido. Então tem que haver uma mudança a partir da definição de que a política de defesa é uma política pública do Estado brasileiro. Coisa que não tem. Olha, enquanto o mundo estava discutindo drone, discutindo míssil, a Força Armada Brasileira estava discutindo urna. Isso é a prova cabal. Foram para o fundo do poço. Entraram numa aventura. Por que entraram na aventura com o Bolsonaro? Porque tinha que vetar a esquerda. A esquerda é inimiga, os movimentos sociais são inimigos, então nós temos que juntar com o que tem. Fizeram isso com o Collor, quebraram a cara. Fizeram isso com o Bolsonaro, olha a desmoralização da Força Armada. Então eu acho que tem que haver uma mudança, não só a condenação é muito importante, é um fato inédito, o Brasil condenar 5 4 estrelas, é um fato inédito. Isso é muito positivo. Agora, só isso não basta. Tem que haver uma reforma na Constituição brasileira sobre política nacional de defesa e tirar a segurança pública das Forças Armadas. Você já conversou isso com o presidente? O presidente sabe da minha opinião, que eu conversava muito com ele antes dele ser candidato. Até a candidatura dele a presidente da República, do Lula III. Segurança pública é força, não é violência. Segurança pública é inteligência. Segurança pública é prevenção. Segurança pública é estabelecer com as políticas sociais ocupação de território. E segurança pública é um sistema único de segurança pública. O Lula devia ter criado o Ministério da Segurança Pública quando tomou posse. Criado a força, uma Guarda Nacional, porque essa Força Nacional de Segurança Pública não vale nada, porque ela é cooptada dos estados, não tem nem estatuto legal. E fazer um sistema com polícia militar, polícia civil e guarda municipal. E esse sistema ser dirigido por uma autoridade civil, não por militar. E tirar as Forças Armadas da segurança pública. As Forças Armadas, no limite, ela elimina. Segurança pública não pode eliminar. A eliminação é a prova da falência, da incompetência da segurança pública. Elimina quem? Os pobres, os negros, os jovens que estão nas comunidades. Essa é o modelo de segurança pública do Bukele em El Salvador, do Equador, do Milei na Argentina, é uma tragédia para a humanidade. Porque qual é o modelo neoliberal hoje?
O neoliberalismo quer o reino do capital, da mercadoria, dos privilégios dos bilionários, são trilionários. Agora, para fazer isso existir, tem que ter um Estado forte. Para quê? Para controlar juros? Não. Para controlar a austeridade? Não. Para privatizar? Privatiza. Tem que ter um Estado forte para matar. Porque uma parte da população tem que ser eliminada, na lógica do capitalismo. Porque não é mais o exército de reserva, como o Marx dizia no século XIX, né? Não tem como. É exército descartável. O que vai fazer com esse povo? Por isso que eles fazem elogios ao modelo do Bukele em El Salvador. Inclusive o chefe do fascismo no mundo, que é o Trump. Esse é o problema que nós estamos vivendo. E eu acho que a segurança pública devia ter sido tratada, e pode ser tratada, de uma maneira mais consequente, porque a bandeira pode vir para a campanha eleitoral de 2026 com muita força. Deputado, qual é a experiência do PT em segurança pública? Dos governos? O PT tem experiência, sim. No âmbito municipal, nós tivemos algumas experiências interessantes na discussão da segurança pública no âmbito municipal com as políticas públicas. No âmbito dos estados, eu quero assumir clara e francamente que eu conquistei o direito de ser sincero e franco. Os nossos governadores estão fracassando na segurança pública. O que acontece na Bahia é indefensável. Por quê? Porque o nível de violência, o nível de matança não se justifica no 5º mandato. Segurança pública tem que ser feita com uma doutrina, com profissionalismo, em que o governador é que manda. Nos estados, quem é que manda no governador em matéria de segurança pública? São as PMs. Isso é agora do Caiado, do Tarcísio. Isso é tudo balela. É a tutela das PMs. As PMs se constituíram numa força autônoma, o Conselho Nacional dos Comandantes, o Conselho Nacional do Secretário de Segurança. Eles criam um poder paralelo. E eu acho que nós fracassamos, os governadores nossos fracassaram. E eu acho que é necessário a gente tratar esse tema estrategicamente. E eu tenho esses elementos. Eu parto da ideia que segurança pública é força e não violência. Segurança pública é inteligência, é prevenção, é valorização da polícia do ponto de vista profissional, é relacionar a segurança pública com outras políticas, é, no limite, ocupar território. Você ocupa território. Por isso que eu defendo que se crie uma Guarda Nacional para cuidar das fronteiras e da área portuária e dos aeroportos. Aí você tem um sistema como o SUS, Sistema Único de Saúde, você tem o SUS, Sistema Único de Segurança Pública. E você bota profissionais. Profissionais para conhecer, estar presente e ir lá na ponta. Se não for lá na ponta, não adianta. E eu acho que nós devíamos ter criado o Ministério da Segurança Pública. Eu cheguei a sugerir publicamente para o Lula, no auge começou a crise da segurança pública, quando ele decretou aquele negócio de GLO, que eu acho que foi um equívoco, eu defendi que ele fizesse um pronunciamento à nação, antes de mandar a PEC, propondo um pacto pela vida. A PEC agora não? Agora, antes da PEC. Do Lewandowski agora? Antes da PEC, propor um pacto pela vida. Chamar os governadores, a academia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, um pacto pela vida. E eu quero discutir com todos os entes federados um pacto pela vida. E vamos fazer o seguinte, Poder Judiciário, vamos fazer mutirão para enfrentar o sistema penitenciário brasileiro. Eu conheci a cadeia na ditadura e conheci a cadeia no mensalão. A cadeia é a construção de mão de obra para o crime organizado. É jovem, preto e pobre. E está lá, nem sabe quando é que vai sair. E tem que encher as cadeias, e com a privatização dos presídios, você vai pagar os presídios como? Pelo número de presos. Então tem que prender. Isso está errado. O presidente não quis fazer esse pacto pela vida? Eu sugeri, ele não me deu. Eu sugeri publicamente, inclusive com o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista dessa área, que era a gente tratar. Aí alguns companheiros diziam, não, mas se a gente faz esse pronunciamento, a gente traz para o colo do governo. Mas está no colo do governo. Não adianta dizer que é assunto de governador. Mas, deputado, então, esses governadores, desculpa, se você citou Caiado, Tarcísio, o Zema, Cláudio Castro, eles não têm mínimo interesse em acertar qualquer coisa que seja com o governo, em afinar com o governo, em qualquer coisa que seja. Mas se não tem, o governo tem que tomar iniciativa. Enfim, é difícil para o governo também. Claro. Não vou dizer quem está... Mas ele tinha que tomar iniciativa. Por exemplo, criar uma Guarda Nacional, legalmente. Não essa Força Nacional de Segurança, que eu acho que não vale muita coisa, porque ela nem tem estatuto legal. Criar uma Guarda Nacional no modelo americano,
para não dizer que eu estou inovando demais. Uma Guarda Nacional, com treinamento próprio, com comando próprio, nada de militar. Militar que eu digo Força Armada. Desmilitarizar a segurança pública. Quando eu falo desmilitarizar, não é contra a FADA nem contra a PM, é a concepção de militar. Qual é a concepção de militar que existe? Atirar, eliminar e matar. Segurança pública não pode ter essa característica. É muito mais eficaz você se prevenir, você ter inteligência, você saber onde estão as áreas críticas, você saber como ocupar, você saber como fazer parcerias no âmbito estadual. É um absurdo nós do governo não enfrentar o discurso do Caiado, do Tarcísio e Cláudio Castro e por aí. Eles acham que vai resolver o problema do crime no âmbito federativo. A criminalidade hoje não respeita a federação coisa nenhuma. Nem os territórios nacionais, é internacionalizado. Então, eu defendo uma postura democrática, eficiente, em que a segurança pública se incorpore num dos pontos estratégicos de um projeto da esquerda para o Brasil. Você aceitaria um convite do presidente para participar de um projeto desse? Olha, veja bem, a minha posição é muito clara. Eu não quero exercer cargo, não quero disputar cargo, nem no PT. Eu apoio o meu candidato sem nenhum interesse de ser assessor, não. Entendeu? Eu me disponho a colaborar, a ajudar com inteira liberdade. Isso sim. Eu não quero ficar, vamos dizer assim, ter patrão. Não, veja bem, eu quero ser livre. Para mim, eu acho que a liberdade, no sentido da libertação, é muito importante. Para mim, a liberdade e a igualdade têm que namorar juntas dentro de uma concepção de um socialismo democrático, que combine com pluralidade, com emancipação. Por exemplo, eu acho que essa maneira de enfocar a chamada pauta identitária está equivocada. Você tem que enfocar a pauta de direitos. Então, a pauta das mulheres, a pauta do povo negro, a pauta da comunidade LGBTQIA+, a pauta dos povos originários, tem que estar fundida com a pauta antissistema. Como é que eu vou resolver esse problema se eu não derroto o sistema? Porque o sistema é que produz a violência e a opressão contra as populações vulneráveis. Então, é uma outra... Então, o que é derrotar o sistema? Derrotar o sistema é construir num quadro de defensiva que nós estamos hoje, porque quem manda no mundo é o sistema neoliberal, é o credo neoliberal. O credo neoliberal manda no mundo. Financiarização, big techs, monopólio, austeridade fiscal, guerra, eles mandam no mundo. Nós temos que derrotar o sistema, primeiro, criando uma contraposição, uma contra-hegemonia. E que você está na defensiva, mas tem iniciativa tática. Segundo, você ganhar corações e mente para um projeto de futuro. O que falta à esquerda para ganhar a população, para ganhar a juventude, é falar de futuro, é falar de revolução, é falar de utopia. Revolução, para mim, não é como no passado eu imaginava, uma guerrilha ou um assalto ao Palácio de Inverno. Não. Revolução é a ideia da subversão permanente, das estruturas, de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo. É você criar uma cultura libertária. Então, por exemplo, hoje você tem que fundir a cultura com o meio ambiente, com a questão climática, com a questão social, com a questão dos valores. E aí você vai construindo movimentos de opinião pública. E aí você tem que avaliar o desenvolvimento das crises. Quem podia imaginar que o trumpismo ia levar os Estados Unidos a essa crise violenta? Está levando. Possivelmente ele não termina o mandato. Então, a crise é mais violenta do que a força das classes dominantes para governar a crise. Porque existe um fenômeno que é a luta de classe, são os conflitos, são as necessidades. Aí o que eu quero? Eu quero governar para atender as necessidades. Os capitalistas querem governar para acumular riqueza. Eu não, eu quero atender as necessidades do povo. Então, eu acho que isso é um divisor de água. Para mim, a transformação é isso. Agora, é um processo. É um processo de acumulação de força, de criar poder paralelo, de criar instâncias do movimento popular, agricultura familiar. A gente tem que dialogar com a nova classe trabalhadora, que não é mais a do ABC, onde o PT foi fundado. Tem que criar. Onde está a nova classe trabalhadora? A nova classe trabalhadora está no Uber, na terceirização, na precarização. Está aí.
E nós não podemos querer levar ela para a CLT. Não dá. Nós temos que dialogar com ela a plataforma dos direitos. Hoje o que une as pessoas são direitos. Então o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao meio ambiente, o direito ao transporte. Eu quero discutir com essa nova classe direitos. O direito a ter um mínimo de seguro no final da vida. O direito a não ter o celular roubado. Eu acho que a utopia da esquerda é ter uma plataforma de direitos. Deputado... Que são horizontais, viu, Mara? São horizontais, esses direitos. Não são corporativos. O PT nasceu do direito corporativo da classe trabalhadora do sistema fordista. Agora é outro aspecto. E eu acho que a gente tem que juntar esses direitos com os direitos do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, do movimento antirracista, juntar isso numa plataforma única. Está entendendo? Isso é que eu acho que é fundamental que a esquerda reelabore. Eu defendo que o PT reelabore a sua linha política. O senhor, na Câmara, o senhor foi contemporâneo do Bolsonaro por anos, talvez 2 décadas, não sei. Duas décadas. 2 décadas. Essa direita ia surgir provavelmente com ou sem Bolsonaro. O Bolsonaro foi só o... Porque isso não é um episódio do mundo, não é algo centrado no Brasil. Certo. O Bolsonaro está saindo da política, mas está ficando bolsonarismo, está ficando as crenças naquilo que ele pregou, contra a vacina, contra o sistema, enfim. Como é que o senhor avalia isso? Em primeiro lugar, eu avalio com duas causas. Primeiro, você tem uma causa histórica da formação econômica, cultural e política do Brasil. Escravidão, machismo, patriarcalismo, autoritarismo, que vem da história da colônia para cá. Então você tem um purão que essas ideias não nasceram como um cogumelo após a chuva. Segundo, no meu modo de entender, a crise do modelo econômico neoliberal. A partir de 2008, o sistema econômico entrou em parafuso com a crise dos Estados Unidos. Essa crise exigiu o quê? Precarizar a relação capital e trabalho. Capturar os fundos sociais de previdência, saúde e educação. 3. As fontes de matéria-prima viram commodities para alimentar o mundo e produzir energia. 4. Nós temos que capturar os fundos das políticas de salvamento dos créditos e dos que compram título da dívida pública, chamado superávit primário, né? As ações da dívida pública, as ações do Estado, essa elite que passou a gerir fundos, bancos de gestão de aplicativos. Eu acho que nessa precarização da vida e das relações de trabalho, colocou o povo numa situação de desespero. E como a esquerda vinha de várias derrotas, com o fim da União Soviética, com o fim do leste europeu, com a crise de algumas revoluções, o vazio. Nesse vazio, eles ganharam a disputa ideológica com aquelas manifestações do início do século XXI. E nós, da esquerda, não enfrentamos com um projeto estratégico, com um projeto político. Nós, do PT, fomos para o governo e nos limitamos a governar e ponto. Não fizemos mudanças mais profundas. E eu acho que a gente perdeu essa batalha. Quando veio a crise de 2008, aí eles radicalizaram. E precisava de um porta-voz. Ele foi escolhido como porta-voz, porque ele estava disponível. A direita não produziu uma alternativa civilizada, entre aspas, e ele era o fundamental. Por quê? Porque a velha direita e a nova direita têm um ponto em comum. Eles são contra a esquerda. Tem que barrar a esquerda. Direito, sindicato, associação, coletivo, risca. E eles se uniram. Uns com métodos golpistas e outros com métodos mais civilizados, né? Muda-se alguma coisa para que nada mude. O famoso Lampedusa lá da Itália, né? Então eu acho que esse problema foi grave, porque nós perdemos a disputa política ideológica. E aí tem um elemento que funcionou. E nós temos que dizer isso com todas as letras. O poder judiciário criou monstrinhos no Brasil e no mundo. E os monstrinhos viraram monstrões.
E agora eles não querem limite do Poder Judiciário. O Trump não quer limite, Bolsonaro não quer limite, Milei não quer limite, Bukele não quer limite. Não quer limite. Eles querem poder absoluto para fazer o que bem entendem. E aí tem um conflito com o Poder Judiciário. A natureza é essa. Agora, quem iniciou a criminalização foi uma aliança perversa do Poder Judiciário com a mídia corporativa, cujo alvo era o PT. Correa no Equador, peronista na Argentina, Chávez na Venezuela, eram os alvos. Porque a esquerda produzia alguma coisa mista, confusa, mas era. Não estava dentro do credo. O credo trincou. E dessa trincada veio o Bolsonaro. E é bom deixar claro, a grande mídia hoje tira o corpo de fora. Mas eles faziam do Bolsonaro uma figura exótica. Ia para os programas de rádio e televisão, os Pânicos da Vida, os CQCs, os programas de... Eles normalizaram a normalidade. Cresceu ali, né? Foi crescendo, 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 e aí virou o que hoje eles acham que não dá. Tem que mandar, tem que oprimir, mas com cerimônia. Esse negócio de não ter ritual, não ter liturgia, não dá. E aí vem, né? Mas nunca pedi desculpa pelo que eles fizeram contra o PT. Então, eu acho que o dilema nosso é esse, o dilema da esquerda é esse. A esquerda tem que ser significativamente forte, a esquerda tem que ser relevante, a esquerda tem que voltar a ser uma força de disputa política. Por isso que o projeto dela não se reduz a um mandato, não se reduz a uma eleição. Deputado, você não acha que nessa sua análise a esquerda, principalmente na Lava Jato, não digo nem no Mensalão, mas na Lava Jato, no episódio Lava Jato, a esquerda não se envergonhou, não recuou, não se encolheu, não se escondeu? Olha, o sistema, quando eu falo sistema, eu estou falando do sistema global, que eu chamo aqui de configuração neoliberal. Teve 3 guerras que o sistema fez. Primeira, guerra contra o terrorismo para criminalizar os muçulmanos, por causa das pontes gêmeas. 2, guerra contra as drogas. Foi uma estratégia nacional, acordo antidroga e tal. E a guerra contra a corrupção. Não adiantava mais fazer a guerra como do Vietnã, como do Iraque. Tinha que fazer a guerra que mata sem sangrar. Mata sem ter o corpo em caixão preto. E aí eles passaram a destruir reputações, passaram a destruir biografias, passaram a contaminar as relações sociais e políticas. Fizeram isso. Aí, quando veio a corrupção, a luta contra a corrupção, a guerra contra a corrupção, botou a esquerda na defensiva. Porque a esquerda tem uma vertente moralista, uma vertente punitivista, e ela ficou na defensiva. Eu reconheço que o PT não enfrentou adequadamente a questão do Mensalão. E enfrentou a Lava Jato, porque a Lava Jato foi para cima da liderança maior da esquerda no Brasil, que foi Lula. O que faltou para enfrentar adequadamente o Mensalão? Primeiro, faltava o seguinte. Primeiro, a gente ir para o enfrentamento político, dizer o que era aquilo. Se houve financiamento de campanha, discutir o que é financiamento de campanha. Deixar claro que ninguém se enriqueceu. Deixar claro que não houve compra de voto. Fazer o debate político nos termos em que eles colocaram. E nós não fizemos debate, a gente ficou na defensiva. Quando você fica na defensiva, você perde a batalha de ideias. Nós não fomos. O Mensalão não foi compra de voto? Não. O que foi o Mensalão? O Mensalão foi, segundo o depoimento do tesoureiro do PT, foi financiamento de campanha eleitoral via Caixa 2, via financiamento não declarado. Não houve pagamento de voto, não houve aumento de patrimônio, não houve enriquecimento, não tem uma prova, nem de delação, nem de nada que significasse enriquecimento ilícito. Foi financiamento da campanha eleitoral de 2004 e algumas sobras de dívida da campanha de 2022. Era isso. Agora, interessava, como a burguesia conhecia o sistema, ela queria criminalizar o PT. E vamos deixar isso claro, esse negócio eu estudei muito. A classe dominante brasileira achava que o Lula ia ser um Leste-Valença. Ia enfeitar a democracia como operário, mas ficava só um mandato. Quando eles perceberam que o Lula estava se reestruturando o país com o negócio do FMI, apesar da política ortodoxa do ministro da Fazenda, que eu prefiro não citar o nome, do Meirelles,
o país foi se engrenando. Aí os caras disseram, não, tem que derrubar esses caras. E aí o mensalão foi a questão chave. Vamos pegar 40. O que faltava dos 40? O Alibaba. O Lula enfrentou e foi vitorioso e foi disputar 2006 e ganhou. Mas era preciso quebrar as pernas do que vinha na história do PT. De onde a gente vinha? Da fundação do PT. E aí quebraram nossas pernas. E o PT ficou numa situação de defensiva. Não entendeu bem o que estava em jogo. Nós não compreendemos esse problema todo, que era, inclusive, uma estratégia global, porque a batalha contra a corrupção, pessoal, era uma guerra internacional. Por que o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por que o FBI, por que os procuradores americanos estavam assessorando a Lava Jato? Quem era o principal assessor do voto no mensalão lá no Supremo Tribunal Federal? Era o Moro. Era ele, o Fischer lá da 4ª Regional lá de Porto Alegre. Era esse pessoal. Aí surgiu uma elite punitivista que dizia o seguinte: a revolução não é obra da soberania popular. Esse negócio de voto, preto, mulher, pobre, trabalhador, não dá. A inteligência, os sábios. Nós criamos, como o Sepúlveda Pertence falou, reproduzindo o que o Gobeli falou. O Gobeli, quando viu a crise da comunidade de informação, ele disse: eu não sabia que tinha criado um monstro, né? Você lembra? Sim, sim. O Sepúlveda Pertence, que ajudou muito a criar o Ministério Público, ele disse: eu não sabia o que estava construído. O Ministério Público foi criado por nós, com todos os poderes, sem nenhum contrapoder. E aí, esse pessoal se embelezou na questão, não é da pobreza, do meio ambiente, dos indígenas, não. Crime, porque dá mídia, personalidade e vantagem. E aí, nós ficamos na defensiva, porque nunca compreendemos adequadamente essa questão. Mas você não acha que havia uma demanda da população nessa guerra contra a corrupção? Havia uma demanda por políticas públicas, havia uma demanda por emprego, por qualidade do emprego, por saúde, por educação, havia uma demanda. Quando você leva as demandas para o moralismo político, no máximo você cria um jardim de Éden. A esquerda tem que pegar o programa e discutir transformação estrutural. A solução... Eu disse uma vez para um amigo meu, a minha diferença contigo é que para você a solução é um código penal, uma chave de penitenciária e uma condenação. Para mim não é. Para mim a solução é luta de classe, luta social, luta organizada, fazer transformações estruturais. É isso que são. E aí houve parte da esquerda caiu nesse discurso moralista e que causou prejuízo para a esquerda. Vamos ser claro. E aí embaralhou. É tanto que até hoje a mídia aberta, corporativa, usa essa questão, qualquer episódio de corrupção, porra, os caras quererem que o Lula não dê asilo à ex-primeira-dama do Peru, está no artigo 4º do inciso 10 da Constituição, o direito ao asilo, porque diz que é para salvar a Lava Jato. Olha bem, os caras querem salvar a Lava Jato colocando o discurso moralista. Então, eu acho que nós devemos fazer primeiro, ter clareza do que está em jogo. Aí sim pode ter ingenuidade. E eu digo para você que se eu cometi ingenuidade, foi confiar demais na mídia corporativa. Com exceção de uma profissional da imprensa que veio aqui em casa para me detonar e ela disse: pô, eu te conheço tua casa, vamos fazer uma coisa? Eu não vou fazer essa matéria, mas eu quero um acordo contigo. Tira o telefone do gancho por 3 dias, senão eu perco o emprego. É uma puta dignidade, eu não vou dizer quem é nem onde ela trabalhava, né? Mas tá entendendo? Porque o resto entrou de cabeça, o furo, primeira notícia, quem aparece mais, fazer... que é isso? Como eu não acredito em imprensa neutra, nem em pesquisa idônea, eu fui vacinado. Eu acreditava. Eu estou fazendo uma autocrítica, porque eu acreditava muito nisso. Eu gostava da entrevista do Salão Verde, você se lembra disso? Adorava aquilo lá. Entre uma plenária popular e uma entrevista no Jornal Nacional, eu prefiro uma entrevista no Jornal Nacional. Só que eu quebrei a cara. E a gente aprende também quebrando a cara, né? Muito bem, Você tem mais alguma pergunta? Eu acho que é... Você gosta só enfim, projetando 2026, o PT nunca chegou sozinho à presidência da República. E nem vai chegar. E nem vai chegar. Mais do que nunca, essa frente que elegeu o Lula
Em 22 vai ser preciso ser reforçada. Tem Em condições 2026, de ser reforçada essa Olha, frente? o Lula vai ser candidato dentro dessa concepção de frente ampla. E o Lula é a melhor possibilidade para a esquerda interferir na política brasileira. E o Lula é a melhor possibilidade para a gente ter um projeto de transformação que é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Para isso, qual é a condição que eu coloco? O Lula fazer um giro à esquerda com a pauta popular da agora, desses 2 anos. Segundo, fazer essa frente ampla, mas o PT ter autonomia para construir um polo à esquerda. Eu defendo um modelo de frente ampla do Uruguai. A frente ampla no Uruguai não é com liberalismo. A frente ampla no Uruguai é com a esquerda. Eu defendo que a gente faça uma frente... Não fica muito restrita, não, deputado? Não, mas é dentro da frente ampla. Qual é o erro dessa frente ampla? É que não tem uma frente à esquerda. Tem que ter as duas disputando. Fazer tipo a geringonça lá de Portugal? Um pouco a geringonça. Você tem um polo à esquerda que cobra, um polo à esquerda que dialoga, um polo à esquerda... A minha tese é o seguinte, você tem que dialogar e negociar, mas bota um terceiro elemento, polarizar. Eu defendo polarizar, negociar e dialogar. Eu sei que nós não temos maioria no Congresso. Eu sei que o Lula precisa de um apoio. Agora, eu sou contra ir ao centro. O PT não vai ao centro. Nós fazemos alianças pontuais. Não adianta você perder tua identidade. Se a gente perde a identidade e se desgasta, quem assume no nosso lugar é a direita, a extrema-direita. Então, a minha concepção de frente é isso, é combinar uma frente, dentro da frente ampla tem uma frente popular. Não é para romper. Não é só a frente popular que vai eleger o Lula. Eu também não posso ter ilusão na velha direita, porque a velha direita, que eles fizeram em 2022, na eleição municipal, 2024, eles se juntam na hora H. Se juntam, pode ter certeza. Não fizeram isso aqui em São Paulo? Não fizeram isso em Olinda? Fazem, se juntam. Porque eles têm um princípio, esquerda não. Movimento social, não. E eu acho que eles têm um objetivo, a direita brasileira. E une a velha e a nova. Tem 2 direitas no Brasil. Eles querem mexer na vinculação constitucional. É Orçamento? Desvincular do orçamento. Saúde, educação, salário mínimo. Eles já ganharam tudo. Falta esse miolo aí. E eles vão querer fazer isso. E se eles fizerem isso, é uma derrota estratégica que sai de baixo. Significa revogar a Constituição de 88. Revogaram a parte política e institucional, com o golpe de 2016. Se pegar isso aí, acabou. A Constituição cidadã vira uma tragédia. Agora, eu sou otimista porque é o seguinte, o Brasil combina grandes oportunidades com tragédias e com farsa. As 3 coisas andam junto e misturado. O que foi a campanha nas diretas? Uma puta oportunidade e uma farsa que foi o colégio eleitoral. O que foi o golpe contra a Dilma? Uma tragédia e uma grande farsa porque produziu o Bolsonaro. O Lula tem uma grande oportunidade histórica como líder popular e eu respeito muito ele. E eu acho que na hora H o Lula faz uma inflexão, porque quando está em jogo a biografia dele, o futuro dele, ele sabe que essa classe dominante não tem piedade. Uma vez eu falei para o Lula, disse, Lula, você vai ser candidato pela terceira vez. Eu sugiro um pronunciamento em entrevista coletiva. Você relata que fundou o PT, foi preso no sindicato, respeitou a Constituição, disputou 4 eleições e se elegeu na 4ª, respeitou as leis, não expropriou nada, o pessoal lucrou, você foi preso, mataram sua ex-companheira, né? Você não pôde ver teu irmão, seu neto você viu em avião. Aí você chega e diz, eu já dei tudo para salvar o país. Aí eu pergunto aos banqueiros, aos latifundiários, aos monopólios, o que vocês vão dar para o país? Porra! Vocês só querem tudo? Não dá. Tem que ter limite. Essa turma nunca perdeu nada. Eu me revolto porque essa turma nunca perdeu. Da escravidão não perderam nada. Do golpe de 64 não perderam nada. Eles não sabem perder. A burguesia francesa e de outros países aí perderam. Eles aqui nunca perderam. Perder, nem repartir. Nem querem repartir, nem dividir
Nem perder. Eles têm que, pelo menos, ter susto. Aí eu retomo a tua ideia inicial. Eu quero ser subversivo para assustá-los, no mínimo. Não dá para ser conivente com essa desgraça social que o Brasil vive. Aí eu posso um dia, se existir alguma vida eterna, eu dizer para o meu pai, ó, meu pai, tudo que eu passei foi em nome desse destino. Obrigada, deputado. Muito obrigado, deputado, pela... Valeu, eu desabafei para vocês também me estimularam. Nosso papel. Você que ficou com a gente até agora, não esquece de compartilhar, mandar seus comentários, suas perguntas que a gente envia aqui para o deputado. Quem sabe repete mais conversas como essa. Eu sou a Mara Luque, ele é o Evandro Éboli, a gente está aqui fazendo segunda chamada na casa do ex-deputado José Genuíno. Te vejo em breve.